Bom dia, bom dia. Quem estiver entrando, me conta se está me ouvindo? Bom dia, bom dia. Bom dia, Marília, tudo bem? Me conta se você está me ouvindo bem? Para me ajudar aqui. Oi, Ali, bom dia. Bom dia, Silvana. Que alegria estar com vocês. Salve. Que bom. Mais uma quarta-feira aqui, mais uma live do Divórcio com Respeito. A gente está... O Jorge está aqui, está me avisando que vai entrar com o Instagram do BPC. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre divórcio colaborativo e a gente vai falar com um trio incrível que eu já vou chamar. Falta aí um minutinho para começar o horário da nossa live, mas eu queria dar alguns recadinhos que a gente tem uma live hoje à 1h da tarde importantíssima e outra à noite. Aliás, hoje é um dia que nós temos lives até às 9h15. Então, a gente tem hoje à noite, às 9h15, a gente tem uma live com o juiz Rafael Calmon. E a gente vai inaugurar nosso quadro Conversas com o Juiz. Bom dia, pessoal. Então, é uma live imperdível. A gente vai ter live à 1h da tarde. Eu já vou ver a programação aqui direitinho, porque eu estava me organizando. Hoje tive que ficar em casa, não deu para ir para o escritório, então não deu tempo. Então, fiquei aqui para me organizar, mas já vejo a programação. Mas a gente tem a live à 1h da tarde, live às 8h da noite e live 9h15. Então, hoje, excepcionalmente, temos uma live extra. Já vou aqui chamar deixa eu ver aqui, a Alessandra, para a gente criar nosso time aqui de Ali Pancel. Vamos ver se vai dar certo. Vou aceitar o convite, o pedido da Nath. E estou aqui te aceitando. Vamos ver se vai dar certo. Opa, quem está vindo? Oi, Olá, bom dia. bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Que ótimo. Eu vou agora chamar o Jorge. Só um minutinho. O IBPC não está aparecendo aqui para mim, mas deixa eu ver. Aqui, achei você, Jorge. Vamos ver se vai dar certo. Tudo bem, Ali? Tudo bem, Nath? Tudo certo. Aí, deu certo. Bom dia, Jorge. Olá, tudo bem? Tudo bom? Que alegria estar aqui. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá ótimo. Que bom. Val. Que bom, que bom. Então, bom dia. Primeiro quero começar agradecendo muito vocês por terem aceitado o convite de vir aqui hoje, na Semana do Divórcio com Respeito, nessa quarta-feira em Curitiba cinzenta. Nós três falamos de Curitiba, né? Eu, Jorge, Ali, menos Nath, que deve estar com um sol maravilhoso aí no Rio de Janeiro, Tá né? nada, tá cinza, também não reconheço. Ah, que triste, que triste. Aqui tá, não sei se promete um sol. Ontem fez um sol, assim, né? Meio dia em diante, assim, mas hoje amanheceu amarrado. Amarrado diriam. hoje. Amarrado. E que bom estar com vocês aqui. Então, a gente hoje, bom dia para quem está entrando aí, pessoal. Hoje a gente pensou em conversar um pouco sobre o divórcio colaborativo, né? Até vim de camiseta aqui para incentivar Tá linda, as pessoas temática. Você viu? Temática, colaborar melhor o mundo. Essa camiseta que é o meu xodó, eu diria. É o Queria vestir uniforme aqui de casa, todo mundo usa também, Val. Cada um tem uma de cada tipo. É isso mesmo. Então, aí, eu fiz um roteirinho para ajudar nessa conversa, porque, enfim, é 1 hora, e senão a gente se perde, e a ideia é colaborar com as pessoas que estão nos vendo para conhecer um pouco mais sobre o divórcio colaborativo. A live da 1h da tarde vai falar sobre o divórcio no judiciário, e à noite, mais às 9h15, a gente vai ter uma conversa com o doutor Rafael Calmon sobre exatamente, que é um juiz, sobre isso, né? Sobre a perspectiva do judiciário com relação ao divórcio litigioso. Mas hoje a gente quer conversar sobre o divórcio colaborativo. E nada melhor do que vocês, né? Que integram a diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e vão poder conversar
um pouco mais sobre isso ao longo da live. Eu fiz um roteirinho, né, começando dizendo o seguinte, né, que quando a gente fala em divórcio colaborativo, a gente tem um pano de fundo, na verdade, que é, caminhos, né, formas e caminhos de escolhas. A Nath falou muito bem na live de terça-feira, né, no segunda-feira, né, Nath, que só você que vai... Todo mundo vai querer botar a colher no seu divórcio, mas é você que vai ter que conviver com o seu divórcio, né? Então, pense bem, faça escolhas, né? E aí, eu me lembrei que um bom modo de aquecer era ler um textinho que eu publiquei faz um tempo no LinkedIn, que volta e meia eu mando para os meus clientes, e que eu acho, para quem me conhece sabe que eu gosto de escrever, né? E eu acho muito legal, ele é ilustrativo, assim, para pensar um pouco e aquecer. Então, eu vou ler aqui para vocês. O ano é 2028 e Arthur e seu filho mais velho irá se casar. Seus sentimentos estão misturados, felicidade e angústia. Você sabe que será incapaz de encarar sua ex-mulher na cerimônia religiosa e muito menos na festa, especialmente planejada pelo seu filho. Você e sua ex-mulher tornaram-se inimigos nos tribunais e na vida, né? Quem nunca viu isso, essa história, né? Impossível superar. Seu lugar no banco da igreja ficará vazio. Desculpa. Mas você sabe que seu filho dará conta. Afinal, isso já aconteceu antes. Na festa de 18 anos, na festa de formatura, na festa de noivado. Depois vocês se reúnem e comemoram. O que você ainda não entendeu é que o coração do Arthur segue sendo partido desde os 10 anos de idade, né? E que a sua ausência não fará mais do que aumentar uma baita fenda de tristeza. Olha o poética, né? Mas é legal chamar atenção para isso, né? Então, essa aqui é uma história que poderia ser bem início de um conto dos anos 80, né? As pessoas pensam, isso aí não faz mais sentido. Na verdade, é um relato que ainda é super destino comum na vida de um monte de casal divorciado que decidiram pagar o preço de uma bela briga nos tribunais. Movidos pela raiva, pela dor e até mesmo pelo cansaço de tentativas conciliatórias, marido e mulher são arrastados à tradicional solução litigiosa do casamento, esquecendo o impacto que essa decisão causa no hoje e no amanhã dos seus filhos. E é disso que a gente está falando essa semana inteira aqui, né? Stuart Webb, que é o precursor das práticas colaborativas, conta logo no início do livro dele, um livro que chama O Caminho para o Divórcio, Colaborativo para o Divórcio, um livro que o BPC traduziu e vende esse livro há muito tempo, né? Um livrinho da capa azul. Ele diz que a cada 2 segundos, uma criança nos Estados Unidos testemunha o divórcio dos pais. Essa informação isolada pode não nos dizer muito, mas se considerarmos que o divórcio belicoso é uma realidade social, não é difícil a gente imaginar quantas crianças seguem em sofrimento psíquico por conta disso. E se pudesse ser diferente? É disso que essa live fala, né? E se a gente fizesse o exercício que o Stu mesmo fala no livro, no início do livro, da gente equiparar um divórcio a uma viagem. Quando a gente vai viajar, a gente pesquisa, a gente se prepara, enfim, a gente vai saber como é que é, né? Como é que a gente quer terminar essa viagem. A gente pesquisa o itinerário, então... E aí é uma convocação que ele nos faz. Pesquise. Você vai se divorciar, você entrou nesse caminho, enfim, é inevitável. Quais caminhos existem possíveis, né? Existem diferentes opções. O divórcio litigioso é uma delas, mas o divórcio colaborativo é outra também, né? E é sobre isso que a gente quer falar, né? Sobre esse caminho possível de condução do divórcio, dessa metodologia, dessa abordagem, seja lá como chama, desse modelo de prestação de serviços, e que vocês, aqui, Alessandra Pancera, né, integrante da diretoria, que é advogada, mestre em Direito, especialista em Direito de Família, já aqui vou apresentando vocês, em Direito de Família, em Direito Civil e Empresarial, mediadora e advogada colaborativa, diretora executiva do BPC, e é uma das coordenadoras do grupo que eu amo de paixão, que faço parte também, que é o Estudos Colaborativos, que foi vinculado há um tempo à Universidade Federal do Paraná e que está aqui um pouquinho em ano sabático, né? Membro de várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil e que é sócia fundadora da Trevisan Pancera Baranhuc, me corrija se eu falei errado, e Varela Advogados. O Jorge Moreno de Carvalho, que é também integrante da diretoria, advogado, que atua em negociação de conflitos familiares, sucessórios e imobiliários, nosso grande parceiro, diretor aí do BPC, secretário da Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná,
e membro relator da Comissão de Direito das Famílias, da OAB também, Paraná. E, por fim, a Natália Winter, advogada, mediadora de conflitos, já esteve aqui conosco na segunda-feira, né? Especialista em Direito das Famílias pela PUC-Rio, está aí no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, presidente do IBPC, vice-presidente da Comissão Jovem do Instituto do IBDFAN, né? E é docente e palestrante convidada por diversas instituições, inclusive docente do próprio IBPC. Então, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Caco, bem-vindo, estou vendo você entrar aqui. Ontem não conseguimos, mas vamos dar um jeito na quinta. Eu começo perguntando para você, Nath, o que é o divórcio colaborativo? Bom, conta pra gente esse nome que parece ser, como o divórcio com respeito, o divórcio colaborativo parece ser paradoxal, inclusive. Bom, obrigada, Val, pelas palavras. Pessoal, bem-vindos. Está sendo muito bom ver aqui tanta gente conhecida entrando, gente que apoia esse movimento há tanto tempo, que acredita nesse caminho, né, do divórcio colaborativo, como a Val bem colocou. A gente está falando de uma maneira, tem várias maneiras da gente fazer esse desenlace, fazer essa dissolução de um vínculo conjugal. A gente está falando, na verdade, de pessoas que acabam buscando um caminho do diálogo. O divórcio colaborativo, se a gente fosse fazer um paralelo com o divórcio que sempre aconteceu tradicionalmente, que acabava sendo encaminhado pelos advogados aos tribunais, já era um divórcio multidisciplinar nos tribunais, e o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está propondo é uma nova via, uma nova forma de conduzir essa fase do desenlace conjugal, né, de uma separação. E no divórcio colaborativo, a ideia é que cada pessoa que está atravessando algum conflito nesse momento do divórcio, que tenha um profissional ao seu lado, que cada um busque um advogado e que esses advogados assinem entre si um compromisso de não litigância, o que significa fazer um combinado entre esses advogados para que esse divórcio não vá para os tribunais, naquele caso específico. Então, seria uma ideia da gente gerar uma negociação num ambiente protegido, né? Então, é fundamental, quando a gente fala num divórcio colaborativo, a gente ter essa proteção dada pelo compromisso de não litigância, pelo termo de não litigância a ser assinado por esses advogados. Uma outra característica do divórcio colaborativo que torna esse método tão atrativo, que é, na minha opinião, tão cuidadoso com as famílias, é que ele compreende que o litígio, né, que o divórcio em si, ele é um evento complexo. E a gente não precisa torná-lo mais complexo ainda, endereçando aos tribunais questões que são afetivas, que são financeiras, que são sociais. Então, é uma maneira da gente cuidar das múltiplas facetas que estão envolvidas em um divórcio. Então, a ideia é a gente contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, não só esses advogados se comprometem com manter essa conversa toda no ambiente extrajudicial, como ainda podem contar com ajuda, né, com aportes e olhares de múltiplas disciplinas que podem ajudar a conduzir essa conversa de uma maneira bastante cuidadosa, olhando para cada assunto com o cuidado que ele merece, com a atenção que ele merece. Então, por exemplo, se tem conflitos relativos aos filhos, o momento de ingresso numa escola ou numa determinada atividade extracurricular, ou se tem uma questão que é da dúvida de mudança de domicílio, é a oportunidade que uma equipe de profissionais tem de contar, por exemplo, com o olhar de um especialista em desenvolvimento da criança, do adolescente, para ajudar aqueles pais a saírem daquele lugar em que eles quase não estão conseguindo raciocinar ou que estão muito posicionados, e a gente tentar conduzir essa conversa de uma maneira mais positiva, olhando para o futuro dessas crianças, tentando tirar dessas crianças aqueles efeitos tão nocivos que a gente já conhece de tantos anos dos tribunais, né? Então, até uma colega definiu muito bem essa semana, estava numa reunião apresentando o divórcio colaborativo, e aí a colega falou, então é basicamente a gente privatizar o que já existe no tribunal. E é mais ou menos por aí. É a gente trazer aquela multidisciplinaridade que sempre existiu no tribunal para um ambiente privado, mantendo também, para mim, a grande diferença entre
o divórcio que é conduzido nos tribunais e o divórcio colaborativo, para mim, é uma grande diferença também, porque acaba que a gente, no tribunal, a gente olha muito no retrovisor. A gente acaba sem querer, né, apontando a culpa, quem foi que fez, quem foi que deixou de fazer, o que aconteceu de errado, qual foi a disfuncionalidade. E aqui no divórcio colaborativo, a gente faz todos os esforços para a gente olhar para frente. Né? A gente tem um olhar prospectivo, onde essas pessoas desejam estar daqui a 5, daqui a 10 anos. Como que você quer que os seus filhos contem, né, a história do seu divórcio. Então, o divórcio colaborativo é, para resumir, um divórcio que acontece com o apoio de uma equipe multidisciplinar, que acontece com o compromisso daqueles advogados com a fase negocial, ou seja, se aquele acordo não é possível, esses advogados abrem mão de representar esses clientes num eventual litígio, né, numa briga judicial. Então, eles estão restritos mesmo a essa fase da construção conjunta do acordo. E, além disso, se esse acordo, então, não é possível, esses advogados têm que indicar esses clientes, né, eles passam o caso adiante para que aquele ambiente fique, de fato, bastante protegido, bastante cuidado, para que acabe não desembocando nos tribunais. Não sei se Ali e Jorge têm algo a me acrescentar. Eu achei, pensando aqui, te ouvindo, que eu acho que eu acrescentaria aqui, tomando a palavra dos dois, é o tempo, né? Porque vocês, em alguma medida, controlam a agenda, né? Então, você, nessa definição, eu penso que tem ainda esse adicional, né? De que tudo isso, de privatizar, controlando a agenda, né? Controlando o tempo, conforme a disponibilidade da equipe e dos clientes, assim. Então, achei... E esse termo me parece ser a gente sempre fala disso, né? Me parece, não é, né? Um modo de criar uma nova cidade, né? Uma cidade sem armas, né? É o que a Ali fala, né? Porque no final do dia estamos todos ali como um time para trabalhar em termos de um projeto, né? Projeto de vida que está sendo dissolvido, mas é um projeto para uma nova vida. Então, se a gente está nisso, é um time, todo mundo junto, e vamos pensar como melhor conduzir essa partilha, enfim, né? Essa parentalidade nova. Eu achei, desculpa, eu tomei aqui o Jorge Ali, eu fico curiosa para saber, imagino eu, né? Se eu tivesse hoje querendo optar por um divórcio colaborativo, será que faz sentido para mim? Quando que faz sentido seguir esse caminho, né? E aí eu não sei se, Ali, você podia contar um pouco da gente, né? Para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, será que é para mim? Né? Será que cabe? O que eu tenho que tomar cuidado, né, quando for procurar auxílio de alguém, em alguma medida, para saber se, primeiro de tudo, fazer uma autorreflexão, né? Eu ou nós como casal. Porque, enfim, essa semana do divórcio com respeito, todos os advogados, psicólogos são bem convidados para nos ouvirem, mas a gente quer conversar com quem está ali também, passando por esse momento de divórcio. Para você que está nos assistindo, ou você que é amigo de quem está nesse momento, você que tem um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um amigo, um colega de trabalho, um sócio que está passando por um momento difícil, a gente quer convidar você. Assista essa live, leve para esse pessoal e leve uma palavra boa e uma luz no fim do túnel, que tem outros métodos para a gente resolver, né? Ali, se você puder falar um pouquinho, quando é que faz sentido, né? Primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer a presença, que é muito bom estar com vocês, né? Você sabe que a Val é minha parceira de vida, de trabalho ali, e eu tô com dois outros parceiros aqui, que é a Natália e o Jorge. A gente tem tido um intenso convívio ultimamente à frente do BPC ali. E a gente está junto nessa, né? E a gente chegou aqui, a minha proximidade com você também, Val, aconteceu por conta das práticas colaborativas, né? Eu me lembro muito que tinha uma amiga que falava assim, né? Que a gente faz amigos, né? Dentro das práticas colaborativas, da advocacia colaborativa, e foi isso que foi isso que eu fiz. Eu fiz muitos amigos, grandes amigos, porque a gente realmente muda a caixinha, né? Muda a forma de pensar, a advocacia, né? Muda a forma de fazer a advocacia, né?
E aí vocês estão aqui nessa semana tão especial, que é a Semana do Divórcio com Respeito, e eu acho que o que mais a advocacia colaborativa faz é isso, é tratar com respeito esse momento tão delicado da vida das pessoas. Né? Na live de domingo da Olivia, a Olivia mencionou o divórcio é uma conquista, né? E é uma conquista super importante, né? Eu até vi, assim, tava assistindo ontem a live da Rose, né? E aí falando da entrevistada dela, falando assim, ó, estou divorciada e livre, né? Poxa, que coisa bonita, né? Você ter essa possibilidade do divórcio, né? De você encarar a mudança de vida, né? Mas essa mudança, ela pode acontecer de várias formas, né? E aí vai muito da tua escolha, como você quer enfrentar essa mudança dessa tua vida, né? A gente pode ir pelo caminho que, ouvindo aquela live de domingo com a Beth Goulart, né? Goffman, que foi entrevistada, uma atriz, e contando da experiência dela enquanto criança, quando ela passou por aquele procedimento, sabe? Os traumas que ela carrega até hoje, né? Daquele divórcio litigioso e conturbado, né? E aqui a gente tem a possibilidade de fazer diferente, né? Veja, eu acho que a primeira coisa, quando você me pergunta assim, quando faz sentido pensar, seguir esse caminho, eu acho que a gente tem que pensar assim, que existem outras formas. A gente precisa falar para as pessoas que existem outras formas de se divorciar, que a gente não precisa só se socorrer do judiciário. Ele é uma forma, vocês vão conversar hoje com o juiz, né? E eu acho assim, independente da forma que você escolher, a tua escolha em ser respeitoso não é que vai fazer a diferença. Eu gosto muito, assim, né, quando fala assim, não, o sistema multiportas, Frank Sander fala multiportas, eu gosto muito quando a Tânia Almeida fala, né, para cada ocasião um traje, né? Então, assim, vai depender muito o momento que você está passando para você escolher qual a metodologia que você vai escolher para passar esse período. É claro que, assim, você tem que... Eu acho que... Então, o primeiro passo é passar o conhecimento que existem outras formas além daquele consensual, em que eu já tenho tudo acordado, que eu pego lá um papel e a gente resolve, e o judiciário. Existem outras, né? Eu posso me valer da negociação na mesa da cozinha, né? Que estamos lá e a gente leva para o advogado, tá pronto aqui, né? Mas eu posso me valer de uma mediação, porque às vezes ela é importante. Às vezes uma negociação qualificada, que é o que a gente fala aqui do divórcio colaborativo, né? Da advocacia colaborativa. É uma negociação qualificada, em que a gente vai fazer aquilo que a Natália trouxe ali, né? Os aspectos principais, a gente vai trabalhar, vai trazer para fora do judiciário, né? A gente vai, né, entre aspas, privatizar o divórcio, né? Eu gostei disso, assim, porque acho que dá uma clareza, assim, a gente vai trazer ali, mas a gente vai se comprometer a não litigar. E quando você falou assim, uma cidade livre de armas, é o que eu sinto, sabe? Uma vez eu ouvi o Jorge falando assim, a assinatura do termo de participação muda a atmosfera do ambiente, né? Por que muda? Porque você sabe que você não vai levar uma bolada nas costas de ninguém. E você vai ajudar os seus clientes a trabalhar com a autorresponsabilização. É claro que a escolha do cliente é muito importante. Ele tem que entender se aquilo faz sentido para ele, porque ele vai ser chamado a se autorresponsabilizar nesse procedimento. Ele não vai ser uma peça conduzida por quem quer que seja. Ou seja, ele vai ser chamado. Exige coragem, né? Exige coragem. Muita coragem, sabe? Mas é a sua vida. E aí a gente vai mudando nas reflexões. Quem é a melhor pessoa para decidir a sua vida, se não você mesmo? Se você quer transferir isso para o judiciário, para o juiz, perfeito, né? Mas vai ter os reflexos, né?
Porque o juiz não está ali para saber como é a rotina da sua vida, como que funciona aquela convivência com os teus filhos. Ele não sabe o teu dia a dia e ele vai dar além disso, ele tem um volume gigante. Ele vai dar uma decisão que vai servir, vai ser boa ou não. Standard, né? Uma decisão standard, de prateleira, né? De prateleira, né? Ali para você. Exato. E aqui não, e aqui a gente vai ter condições de fazer essa composição na medida em que eu me comprometo, que eu vou refletir, o que faz sentido para mim, sabe? Como eu quero caminhar, sabe? Mas é claro que não é um procedimento fácil, gente. Não é assim. O divórcio não é fácil. O divórcio não é fácil, mesmo para quem, né? Essa é uma pergunta que eu queria até fazer para o Jorge, aqui pensando um pouco, né? Desculpa, Ali, mas para a gente fazendo bem bolado. Eu me engato aqui na conversa. Não, tranquilo. Era uma das perguntas que eu ia fazer para o Jorge, aproveitando isso no sentido de se a gente decide por esse caminho. Já entendi que a Ali está deixando muito claro, né? Primeiro você tem que se informar para saber o que é isso. E aí você vai poder entender se isso serve para você, né? Se você quer proteger seus filhos, se você quer privatizar aquilo que na verdade é da esfera privada, né? É meio ridículo falar isso, privatizar o divórcio. Ridículo, eu digo, no sentido, se a gente parar para pensar, é privado, da esfera, da hora, da tua família, né? Por que eu vou publicizar isso, né? Por que eu vou buscar alguém que vai pegar uma decisão de prateleira, com nenhum desrespeito, quem tiver me ouvido como juiz é eu do judiciário, não é disso que eu estou falando, mas é um sistema, sistematização das decisões, né? Se eu posso, eu mesma, abraçar essa questão, eu mesmo, né, família, e, enfim, pensar profundamente sobre isso. Mas aí eu ia perguntar, Jorge, a gente... ok, passei por essa fase, achei que faz sentido para mim. Se eu decido... Conta pra gente sobre as expectativas da pessoa, né? Porque não estamos falando de abraçar a árvore, nossa, vamos todos pular por aí num parque lindos. Agora a gente vai conversar e com respeito e vamos se amar para divorciar, né? A gente está falando de um assunto que eu entendo achar que não é fácil, né, Jorge? Conta pra gente que tipo de competência eu tenho que ter como pessoa, como divorciando, e o que eu também tenho que buscar em quem vai me auxiliar. Acho que isso é importante a gente falar. Bom dia, Val, bom dia, Natália, bom dia, Ali, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre essa privatização, né? Ela é uma palavra muito bacana, muito importante. Eu estava justamente pensando nisso que você falou agora, Val. Eu estou com todos os problemas, todas as questões internas dentro da minha família, na minha casa, com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu passei anos e anos junto. E aí eu vou transferir isso, soluções de conflitos dessa ordem, para uma pessoa que nunca me viu, não me conhece, não sabe quem eu sou. É uma responsabilidade para essa outra pessoa que, para mim, hoje não faz mais o menor sentido, sabe? Para mim, isso não diz muito do que vai ser o futuro dessa família, né? É só uma solução que, na verdade, o juiz ou a juíza, eles puderam encontrar, né? Que foi possível para eles, olhando para aquilo que o papel está falando para eles. Mas aí você vem para o divórcio colaborativo, se você achar que nessa resolução de conflito, você traz tudo que tem num processo para cá. Se você achar que isso não vai ter dor, que isso vai ser tranquilo, que você vai sentar numa mesa e vai ficar de mão dada, todo mundo vai ficar de mão dada, todo mundo vai ser muito legal. Não, claro que isso não acontece. É impossível que seja assim, porque a gente está diante de um conflito, de uma divergência. A gente está diante de algo que precisa ser resolvido. Mas a gente também, ao contrário do judiciário, que a gente vê com muitos clientes, é possível manter uma dignidade? Eu acho que é mais possível do que dentro de um processo judicial, que não é você que fala, quem fala é o seu advogado e o juiz. Você vai ter algumas oportunidades de falar e muito controlado, né? Então, é muito diferente.
Dentro de um divórcio colaborativo, você está aberto, você está num sistema criado para te acolher e para te ouvir, e para que você ouça também. Isso é bastante importante, para que você escute o que o outro lado também está dizendo, o que os outros envolvidos também estão dizendo. Então, claro que não vai ser fácil. Claro que às vezes você vai ouvir coisas que você não quer ouvir, que vai ser difícil de engolir, que vai ser difícil ficar quieto na hora. Necessariamente você não precisa ficar quieto. Você tem mais liberdade, né? Você está dentro desse ambiente que é feito para isso, é perfeito para te escutar, feito para você reagir, inclusive. A reação também é bastante importante para todos os envolvidos, né? Que você esteja ali realmente presente. Essa é uma grande diferença. Então, claro que isso não é fácil, isso não é simples. Mas a solução é sua, né? Não é de outro. Você vai passar por uma série de reuniões, uma série de momentos complicados, momentos que possivelmente vai dar vontade de levantar da mesa e ir embora e não voltar nunca mais, porque você se vê diante de fantasmas que num processo judicial você não tem acesso, né? Porque não é você que fala. E aí, claro, que entra também o que a Alessandra estava dizendo, da equipe multidisciplinar, para te acolher, para te dar uma sustentação. Então, eu acho que os advogados, para atuar nisso, eles precisam estar atentos ao que o cliente quer. Acho que a principal competência, a gente fala muito de escutativa e outras competências que tem nos manuais, isso é super importante, isso é o básico, né, para a gente trabalhar com isso. Mas eu acho também que o que a gente precisa ter é desejo de sair um pouco do protagonismo, desejo de sair um pouco da frente das soluções e deixar o seu cliente tomar a frente disso, deixar com que ele fale. E eu acho que o cliente precisa, quando ele escolhe um procedimento colaborativo, quando ele está disposto a fazer, é importante que ele esteja disposto a escutar, esteja disposto a mudar de ideia, esteja disposto a também validar suas ideias e se colocar. Mas se você não está disposto a trabalhar de uma forma transparente, honesta e que possa fazer você mudar a sua visão daquele conflito, eu acho que aí fica com pouca utilidade. Mas eu penso o divórcio colaborativo como se fosse uma Ferrari dos procedimentos. Tem tudo de maravilhoso, mas não é confortável, não é o mais prazeroso. Você vai ficar algumas horas, você vai ficar algum tempo dentro de uma Ferrari se sentindo o máximo, mas muitas horas vai ser ruim, vai ser desconfortável. E você vai ter que passar por isso. Então, não é fácil, não é nem um pouco fácil. É isso, gente. Adorei essa Ferrari aí, Jorge, porque representa muito, né? Porque assim, a gente lida ali com um momento assim que nós advogados vamos usar todas as ferramentas que nós temos, né, para auxiliar o nosso cliente. Então a gente vai ter todas as ferramentas de comunicação, de negociação, né, para ajudá-los para que esse procedimento seja respeitoso, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a Semana do Divórcio com Respeito, sabe? Porque eu vejo o quanto a gente pode trabalhar no cuidado dentro desse procedimento, apesar de todas as dores, de todos os incômodos, né? De toda enfim, a frustração, porque a gente põe num bolo tudo e você tem que lidar com questões financeiras que às vezes são graves ali, né? Você tem que lidar com questões emocionais e aí você vai lidar com muito respeito, sabe? Então, assim, eu acho que realmente, assim, faz toda a diferença esse procedimento, sabe? Eu concordo. E acho que a gente tem uma coisa que a Natália falou ali no começo, né? A possibilidade de a gente inserir outros profissionais, que isso é fantástico, né?
Eu vou falar assim, que se eu pudesse, é claro que não são todos os procedimentos que a gente pode, né? Mas sempre que a gente tem a oportunidade de trazer os profissionais da área de saúde e os profissionais financeiros, você consegue trabalhar com uma clareza muito maior com os seus clientes, né? Porque você consegue cuidar dos aspectos emocionais que decorrem dessa fase do divórcio, né? Porque muitas vezes, né, a gente tem um grupo de supervisão e a nossa super ali, ela sempre fala assim que para casar a gente tem que, para divorciar a gente precisa casar, né? Então a gente vai lidar com tudo isso, né? Vai ter que lidar com. Então você ter um profissional da área de saúde é fantástico, né? Aí quando você vê as contas ali extrapolando, você não tem dívida, você tem que fazer uma divisão de patrimônio, às vezes tem falta de renda, daí você tem um profissional financeiro que você entra dentro desse procedimento, você consegue dar uma eficiência enorme nessa negociação, sabe? Eu acho fantástico. Obrigada, Ali. Eu não sei se a Nath está nos ouvindo. Para mim, ela está um pouquinho... Às vezes acontece que ela está um pouquinho travada. Para mim também. Nath, você está nos ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Estou ouvindo vocês perfeito. Vocês não estão me ouvindo? A gente eu estou te ouvindo um pouquinho fixada, assim, né? Não sei se isso é uma boa palavra para dizer. Queria te ouvir. Tá travando. Eu queria te ouvir um pouquinho, assim, para a gente pensar em aspectos práticos. Acho muito legal, o Jorge mandou a real aqui, né? Aquele otimismo realista, né? A gente tem que saber que é bom, mas que exige coragem, vão ter momentos difíceis, e eu gosto muito disso, né? A gente mandar a real para o cliente, porque nós queremos sinceridade, né? A gente se coloca no lugar do cliente. Se eu estivesse passando por isso, porque eu quero ouvir do advogado, né? E falando sobre advogado, o que a gente precisa pensar nas competências do profissional? A gente está diante de vocês que são diretores executivos de um instituto que faz nascer muita gente habilitada a trabalhar nessa área, né? Quando eu digo faz nascer, o instituto ele é responsável por capacitar profissionais interessados em trabalhar com advocacia colaborativa. Não só advocacia, mas profissionais da área da saúde interessados em trabalhar com essa metodologia, e essa é a nossa grande campanha, né? Atingir também os psicólogos para trabalhar nesse modelo, né? Que tipo de competência eu preciso pensar, que eu preciso buscar no advogado ou na equipe? O que eu preciso estar atento como cliente, né? Como é que, por onde por exemplo, eu consigo no instituto, eu tenho no instituto meios de procurar profissionais formados, capacitados em práticas, o que é importante explicar isso para o pessoal. Como é que eu encontro essa tribo de profissionais que tem um DNA diferente, né? Sim. Que tem aí o DNA da paixão pela colaboração? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá cortando ainda? Um pouquinho, assim. Média? Deixa eu ver se eu consigo. Talvez se você sair do Wi-Fi direto para o 4G, ou se o Jorge e a Wally quiser. Vocês estão me ouvindo? Melhorou? Melhorou. Troquei aqui. Ouviu a pergunta? Não, ouvi sua pergunta perfeitamente, né? Que tipo de competência, onde que a gente vai buscar esses profissionais? Primeiro de tudo, acho importante a gente dizer que a capacitação em práticas colaborativas, que é oferecida pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, é a melhor oportunidade que um profissional tem para ir além da teoria, porque os livros estão aí disponíveis, literatura nacional, literatura internacional, isso a gente sempre encontra. Então, eu já escutei pessoas, já escutei falar no divórcio colaborativo, eu sei fazer práticas colaborativas. Gente, existe uma formação para isso. A formação do IBPC, né, é uma formação que permite ao profissional entender o trabalho em equipe, praticar o trabalho em equipe, fazer a mudança de paradigma, entender o que é trabalhar com o conflito de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. Porque
o que faz aqui a maior diferença é a forma com que a gente vai lidar com esse conflito, com que vai manejar esse conflito. Então, somente se o profissional tiver essa visão, estudar a teoria do conflito, estudar as fases de uma negociação colaborativa, quais são os aportes que uma equipe multidisciplinar pode trazer para esse cliente, como a gente disse aqui, né? É um divórcio difícil. A gente não está falando que por ser um caminho positivo que vai ser fácil, que vai ser docinho, não vai. Tem uma advogada americana, Pauline Tessler, né, uma advogada da Califórnia, que inclusive fala, as práticas colaborativas são a Ferrari, a maçã dourada. Ela fala, é aquela maçã que está lá no topo da árvore, a gente pode se ralar muito para chegar lá em cima. Então o cliente ele precisa o tempo inteiro ter essa vontade de atravessar esse processo, sabendo que não é um processo fácil, sabendo que é um processo difícil. Então, em primeiro lugar, ele precisa encontrar um profissional com o qual ele se sinta bastante acolhido, amparado, que ele entenda que o profissional está ali muitas vezes para dar informação, mas que ele tenha a consciência a todo momento de que todas as escolhas vão ser dele. Então, tem que ser um profissional que fale com bastante transparência sobre as opções que ele tem, que apresente um leque de opções num espaço no qual ele se sinta amplamente acolhido, que ele sinta que as necessidades dele estão protegidas, que ele sinta que esse profissional tem um compromisso não só com o direito dele, porque ele não precisa do profissional que vai dizer seu direito é bom, vamos até o fim. Ele precisa de um profissional que tenha a capacidade de olhar que ele não é uma foto 3x4, né? Ele está inserido num álbum de família. Então, essa visão para o sistema, esse compromisso com a saúde de um sistema familiar é fundamental para a gente ajudar pessoas, né, a construírem um bom divórcio. Então, é fundamental que as pessoas, ao buscar os profissionais, tenham esse olhar, que não sejam profissionais que coloquem lenha na fogueira, que sejam profissionais capazes de tirar aquela pessoa num lugar de raiva, de um lugar de ressentimento, porque é natural que as pessoas cheguem, né? Elas estão ali porque existe alguma disfuncionalidade no sistema, existe alguma coisa que não deu certo naquela relação. Mas que sejam profissionais que a todo momento, apesar de estarem vivendo um momento delicado, que sejam profissionais que consigam convidar essas pessoas a olhar para um futuro melhor, que entendam o conflito só como um rito de passagem mesmo, como uma oportunidade de curar disfuncionalidades, de melhorar aquele sistema para que esse sistema funcione de uma forma mais positiva, de uma forma otimizada no futuro. Eu não sei, eu estou ouvindo aqui um áudio, eu acho que é o microfone do Jorge. Estou aqui pensando que talvez esteja raspando, mas só para a gente continuar. Jorge, estou aqui só dando uma dica para a gente melhorar para os nossos ouvintes. Mas o que eu queria dizer em linhas gerais é isso. Profissionais que tenham empatia, que tenham um compromisso com o sistema familiar, que ajudem essas pessoas a sair de um momento de mágoa, de um momento em que estão numa baixa emocional e que conduzam de uma forma muito respeitosa com o todo, com o sistema, com as pessoas que não estão diretamente envolvidas naquela negociação, para que a gente possa cuidar dessa família dali por diante. Então, eu diria isso. E onde as pessoas podem buscar esses profissionais? Primeiro, né, os próprios profissionais têm indicações de outros profissionais com quem costumam trabalhar, então é importante um aviso aos profissionais que estejam inseridos em grupos de estudos, em estudos continuados. São nesses grupos que a gente faz o nosso networking, que a gente descobre pessoas que têm uma linguagem parecida, que têm uma identificação. Então, a importância do profissional estar inserido nesse contexto de outros profissionais, desse estudo continuado das práticas colaborativas. E para os clientes que estão nos ouvindo, né, pessoas que estão atravessando um divórcio ou que tem algum familiar, algum amigo atravessando o divórcio, existe uma lista, né, no site das práticas colaborativas, no www.praticascolaborativas.com.br, você também tem um campo para localizar o profissional
mais perto de você. E depois da pandemia, né, com o advento da tecnologia, o atendimento online, a gente sabe que também a gente não precisa nem estar restrito ao local de atendimento daquele profissional, né? Existe aí a possibilidade de a gente ter divórcios interestaduais, né? O advogado num lado, o profissional de saúde num outro estado, o cliente em outro estado. Então, a gente hoje está sem fronteiras, né? Busque o profissional que fala a sua língua, que atenda com empatia, que entenda a sua questão, que esteja disposto a montar uma equipe para atender as suas necessidades, as particularidades do seu sistema familiar, do conflito que você está vivenciando e que busque a todo tempo um olhar para o futuro, né? Um olhar de preservação daquele sistema e não que bote as suas palavras de mágoa, de ressentimento num papel. Isso é a última coisa que alguém precisa nesse momento, é alguém que pegue essas palavras, né, e cristalize mesmo num momento de embotamento. Acho que a gente tem muito mais a oferecer enquanto equipe colaborativa. Boa, Nath. Eternizar o ódio pelo processo. Você eterniza colocando por escrito, assim. Eu queria também saber, assim, eu sigo no mundo das objetividades, que eu acho que é muito legal para esclarecer o pessoal, né? Não sei qual de vocês gostaria de falar sobre... sempre vem aquela pergunta para Mãe Diná, né? Mãe Diná, quanto tempo demora um processo? Mãe Diná, por favor, me diga, brincando aqui, mas... quanto tempo um processo colaborativo, assim, talvez vocês pudessem fazer tendo como referência um processo judicial ou também uma negociação tradicional, porque às vezes a coisa é muito rápida, mas ela não quer dizer que ela acaba ali, né? Ela vai girando mais ou menos como aquele filme de terror Carrie a Estranha, né? Que você tá tudo bem, no final passa aí uma mão assim tá todo mundo indo embora para casa, parece uma mão do túmulo, assim, né? Então a negociação tradicional eu penso assim, tá indo tudo bem, de repente, o que eu não vi, né? Você não viu muita coisa, tinha que ter falado muita coisa, né? Mas quem quer falar um pouco sobre o tempo de um divórcio colaborativo? Quanto tempo demora um divórcio colaborativo? Eu já vou passar para eles, tá? Primeiro que eu não vou falar muito aqui, mas eu vou dar aquela resposta bem clássica que todo mundo adora, sabe? Depende. Sabe? Depende, porque veja, a gente está falando de um procedimento que precisa de autoimplicação, que precisa de responsabilização. A gente, o divórcio jurídico, ele não acontece no mesmo tempo que o divórcio emocional. Às vezes ele pode estar em compasso e às vezes ele pode estar bem descompassado. Às vezes dos envolvidos já está com aquela questão muito elaborada e o outro não. Né? Então isso, assim, quando eu falo depende, porque quando a gente fala num processo de autoimplicação, a gente fala de um procedimento em que os envolvidos serão os protagonistas, serão chamados a decidir as suas vidas, as suas questões. A gente está falando de um procedimento em que eles vão estar muito envolvidos, diferente de outros que os advogados ficam na frente, né? Os advogados vão estar ali, eles vão estar do lado, eles vão estar dando todo o subsídio, mas é o cliente que vai decidir. Então, a gente está falando de um procedimento que é um procedimento muito oral, acontece muito na oralidade, né? E o que isso significa? Significa que a gente vai estar muito presente, a gente vai ter muitas reuniões, né? Reuniões que vão acontecer entre advogados, reuniões que vão acontecer entre advogados e clientes, né? A gente costuma fazer uma agenda já no início do procedimento. Olha, tudo isso a gente vai explicar para os nossos clientes no início do procedimento. Olha, o procedimento ele vai funcionar assim. Vamos imaginar, a gente pode ter uma ideia assim, que a gente talvez precise de umas 6 reuniões a 4, quando a gente diz 6 reuniões a 4, são advogados e clientes. Mas às vezes esse tempo ele não segue naquela. Você pode fazer uma agenda semanal, mas a vida num momento de divórcio ela é fluida e essas coisas acontecem e às vezes vem um descompasso emocional ali e às vezes você precisa conter aquilo, você precisa acolher.
às vezes você precisa de buscar informações, então às vezes você vai precisar ir atrás de informações que você não tem, porque a gente está falando de procedimento transparente, e que a gente precisa ter as cartas na mesa. Ninguém vai trabalhar com carta escondida, né? A gente vai trabalhar. Então, desculpe, Anne. Desculpe, então, eu digo assim, que vai depender muito disso, sabe? Destas questões. Eu te digo assim, tem gente que fala assim, não, eu digo, ele é um procedimento muito mais eficiente do que aquele que a gente vê no judiciário. Você falou, né, dessa comparação. É muito mais eficiente. E a gente consegue... pode pensar que eficiência a gente pode falar em termos de tempo, de redução de tempo, porque no fim do dia é isso, né, Ali? As pessoas também querem saber quanto custa e quanto tempo demora. E aí eu vou jogar para vocês. Se você tem expectativa de que você vai sentar numa única reunião e você vai resolver, me parece que esse não é o caso. Não, Ricardo, concordo contigo, mas é mais célere que o judiciário. Se vocês forem pensar na experiência de vocês três aqui, eu vou colocar... Muito mais. Né? É mais célere. A gente está falando que pode ser entre 6 a 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, mas não vai muito passar mais. de 1 ano, né? Não vai passar de 1 ano. Então, quando você propõe um divórcio hoje, você vai ter uma audiência... Eu não sei em quanto tempo, depende da comarca. A mediação vai ser designada, se você propuser hoje, ela vai ser designada aqui em Curitiba, estou imaginando que, com muita sorte, até o final do ano. Né? Então, se você conseguir... Então, você imagina, eu tenho ações que estão tramitando há mais de 5 anos. Né? Então, assim, isso é uma realidade, né? Não é algo... Esse é um dado concreto favorável que a gente precisa pensar, né? Jorge, por favor. A gente não tem num divórcio tradicional, dentro do judiciário, uma ação de divórcio. Claro, a gente tem vários prazos previstos, né, no Código de Processo Civil, mas isso não garante celeridade, porque as varas de família, aqui em Curitiba é assim, acredito que no Brasil inteiro deva ser muito parecido, estão abarrotadas de processos. Então, no divórcio colaborativo, nós não temos prazos, mas nós temos agenda. Então, a gente faz uma agenda, como a Alessandra falou, a gente tenta fazer isso no início, ou tenta ir programando isso ao longo das reuniões, para que seja o mais célere possível. Dentro desse mais célere possível, claro que tem o tempo de cada um dentro do divórcio. E é importante respeitar esse tempo também. E no divórcio colaborativo isso é possível, porque por mais tempo que a gente aguarde, que a gente espere as decisões das pessoas, porque as decisões são das pessoas, dos envolvidos diretamente, nunca vai chegar próximo do que a gente leva no judiciário. Nunca vai chegar nem perto disso. Infelizmente, porque o judiciário poderia ter uma sistemática um pouco mais facilitadora disso, mas são muitos processos, né? E então acho que a gente, falando em tempo, não dá nem para comparar um com o outro, né? Porque a gente, além de respeitar o tempo da pessoa envolvida ali naquele procedimento, né, das partes, a gente ainda assim consegue fazer muito mais rápido do que um processo judicial com recurso, com seus prazos, muito, muito mais rápido. E o custo, não acho que seja algo que seja maior do que um processo judicial. Muitas vezes os advogados cobram muito mais para ficar anos na justiça trabalhando num processo. A gente até conversa muito sobre isso, né, sobre honorários, é uma pauta muito recorrente da advocacia colaborativa, porque, na verdade, a gente está entregando uma solução, uma possibilidade, né, um procedimento, a gente entrega isso, muito mais sofisticado, muito mais personalizado. Além de um investimento ser pontual, né, Jorge? A gente está falando de um exato, investimento isso que eu ia chegar. Exato. Né? Exatamente. A gente não está falando de anos e anos e anos de investimento, às vezes de perícia, a gente está falando de algo
que vai acontecer em alguns meses, né? Em pouco tempo, relativamente. Então, eu acho que o custo vale muito a pena, porque você vai ter algo para você, que é só seu, não é aquela decisão, como a gente estava falando, que se tira da prateleira. Não há, é um ganho que, na verdade, é incomensurável, né? Então, esse tempo, essa reflexão que você está fazendo na sua vida, na resolução dos seus conflitos, eu acho que tudo isso precisa ser considerado. E que é isso, eu acho que o tempo e o custo são muito, muito menores mesmo, do que num processo tradicional. Assim, ouvindo vocês, eu penso que, e pensando também, né, sob o ponto de vista do cliente, do ponto de vista de ser cliente, é uma solução que me parece a mais razoável, adequada, ainda que ela seja um pouco mais, talvez ela tenha algum impacto financeiro maior que uma negociação tradicional feita por um advogado só, né? Isso é possível, no Brasil a gente tem a representação conjunta, então eu posso, nós como casal, temos aí algumas questões, vamos procurar um profissional só e vamos ali fazer uma negociação tradicional. Talvez tenha um custo diferente, certamente, porque ela não vai ter uma equipe multidisciplinar, mas é um tipo de conflito, mas há outros conflitos que não, né? E que a gente precisa ter nosso próprio advogado. Eu não quero litígio, mas eu também tenho questões emocionais, eu tenho questões financeiras, então também parece, assim, se a gente consegue descer da loucura, do sofrimento, da dor e ir para um pouco mais para a racionalidade, ser assessorado por uma equipe, né, de profissionais, advogados, ou uma equipe também com alguém que dá apoio na área emocional, é muito assim, muito mais adequado para lidar com o conflito familiar. E a gente ensina para os nossos filhos um outro caminho para a solução de conflito. É pedagógico, eu gosto muito de pensar nisso, né? A gente apresenta aos nossos filhos, quando um casal tem filhos, né, uma maneira de solucionar os nossos BOs de um jeito racional, amoroso, afetivo, respeitoso. Então, serão pessoas no futuro que vão formar uma sociedade de uma outra maneira, né, vai ser um empresário que vai encarar os seus conflitos de uma outra maneira. Vai ser um trabalhador, um executivo, enfim, um cidadão, né, alguém que tem um acidente, por um acaso, um acidente de trânsito, enfim, que vai pensar o seu conflito de uma outra forma. Então, a gente tem uma função social incrível também, né? Esse trabalho, ele tem um impacto social maravilhoso, né? E do ponto de vista do advogado, ontem eu ouvi uma live da Folha de São Paulo, que está tendo a semana inteira, né? Um mês inteiro, em homenagem aos advogados, para fazer a gente pensar, e a live falava sobre inteligência artificial e o impacto na advocacia. E eu fiquei muito chocada de ouvir um membro do Instituto da USP, Instituto de Pesquisa Avançada em Inteligência Artificial, ele diz, na área do direito, ele diz que há pesquisas que indicam que em 8 anos, 100 mil profissionais do direito vão ficar sem trabalho por conta da inteligência artificial. E as grandes bancas de advocacia vão ter as suas próprias inteligências artificiais, porque elas têm já um monte de dado bom e competente para criar a sua própria, e do ponto de vista do litígio, conflito, criar peças maravilhosas que saiam, né? Então, isso vai... o correspondente já está se acabando, já não existe mais, né? Com as audiências online, não existe mais não, mas enfim, esse modelo de trabalho. Então, tudo aquilo que é mecanizado e repetitivo, que é possível de ser tomado pela inteligência artificial, vai ser dragado para isso. E aí, esse modelo de trabalho é um modelo de trabalho que está aqui, que ninguém vai substituir, que nenhuma máquina pode substituir. A gente está ali entendendo a condição, junto, próximo do cliente, dando voz e construindo junto com ele, ao lado dele, né, uma solução mais adequada para aquilo que não dá para sistematizar, porque cada família é uma família. Então, acho que a gente só tem a crescer, e esse é o convite aqui dessa semana do Divórcio com Respeito, né? Estamos aqui às 8h56, quase no final dela, falar do respeito, apresentar para profissionais outras possibilidades de modelos de trabalho, para famílias que estão em divórcio, outros caminhos de solução, caminhos respeitosos, né? Não é fácil, né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, vou tentar nesses últimos minutinhos, eu não sei se eu consigo, porque a gente tem que encerrar, né? Mas eu vi que a Pri Soares falou, e os filhos, como abordar o assunto
da melhor forma, né? Ela pergunta aqui, o escritório da Andréia diz, perfeito, muitos colegas incentivam e não permitem que seu cliente se liberte das mágoas da raiva. E eu acho que aqui entrou mais alguém. Tem muito comentário nessa live. Eu vi o pessoal entrando e saindo. Bom dia, Maria. A Beth Goffman está aqui, né, querida? Aqui na nossa live de domingo, maravilhosa, né? Uma loucura, essa inteligência artificial vai desumanizar cada vez mais o mundo. E é verdade, Beth. Eu fiquei assustadíssima ontem, né? Muito, muito assustada com... Bom, gente, a gente está a 3 minutos de encerrar essa live. Eu preciso cuidar do tempo regulamentar, senão o Instagram nos derruba, dizem aí por aí, não sei, não experimentei passar. Eu queria terminar essa live com uma pergunta para vocês três aqui sobre o que vocês falariam, que palavra vocês... Pode ser uma palavra, pode ser uma dica do coração ou jurídica, para a pessoa que está hoje, para as pessoas das famílias que estão se divorciando. O que vocês, né, diriam, começando por você, Nath? O recado que vocês dariam? Eu tenho 2 dicas, eu vou repetir as minhas dicas da segunda-feira, né? A primeira delas é cuidado com o excesso de opiniões nesse momento. Muita gente, com a melhor das intenções, tem muita opinião para dar, tem muita sugestão, mas só você vive com as consequências das suas decisões. Então, tome cuidado com as decisões que você acaba tomando, muito mobilizado por opiniões alheias. Acho que isso é um cuidado importante para esse momento. E a segunda dica é, pensem no futuro. Quando a gente faz uma carta de missão, que é algo do início do procedimento colaborativo, a gente consegue colocar as nossas intenções para o futuro. Então, pensa, onde eu quero estar daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Qual história que eu quero que os meus filhos contem sobre o meu divórcio? Então, quando a gente mantém esse olhar para o futuro, esse olhar prospectivo, a gente deixa de buscar atribuição de culpa e a gente consegue caminhar para frente, né, para a direção daquilo que a gente realmente deseja. Geralmente, um lugar sem conflito, né? A nossa intenção aqui no divórcio colaborativo é não deixar o conflito virar um confronto, deixar o conflito tomar um rumo para que ele seja um rito de transição para um lugar melhor no futuro. Perfeito. E aí, Jorge? Eu pensei, quando você fez a pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi ter um pouco de responsabilidade nesse momento, mas eu acho que a melhor palavra possa ser consciência. Tentar trazer para a consciência tudo aquilo que tá guardado, talvez procurar um profissional habilitado da área de saúde mental para ajudar, para auxiliar, para trazer tudo que tá aí dentro para a área de consciência, para a gente tentar resolver. Quando você faz isso, já é um bom começo para ter uma possibilidade de solução, mas aí sim mais responsável. Então, eu acho que a consciência daquilo que você tá sentindo, do momento que você está passando, me parece que é muito, muito importante nesse momento. Perfeito. Consciência. Você, Ali? Eu vou fazer um link com o divórcio com respeito e vou dizer que é respeito, sabe? Porque eu acho que independente do caminho que você escolha, né, qual terno, qual traje você resolva vestir, é preciso que ele seja respeitoso, sabe? Porque você pode ter um divórcio consensual muito desrespeitoso, em que esteja numa desigualdade muito grande, que pode ser desrespeitoso com você, com o outro, com todos os envolvidos. Então, da mesma forma, você pode ter um procedimento judicial muito respeitoso também, sabe? Então, eu acho que independente daquele caminho que você optar por escolher, que cuide, sabe? Tenha esse cuidado e esse respeito, não só com você, mas com o seu companheiro, com o seu cônjuge e com os seus filhos, né? Esse cuidado, esse respeito, eu acho que é fundamental para que as coisas, para que você possa passar por esse furacão que é a sua vida e no momento seguinte não se depare, como você colocou no texto ali, desconfortável por entrar numa festa de 15 anos da sua filha ali e ficar desconfortável porque o pai ou o avô tá ali, ficar desviando
o caminho para não encontrar o seu ex-cônjuge, o seu ex-companheiro, né? Então, Exatamente. eu acho que é por aí, sabe? Eu agradeço muito, tá, Val, a você e ao movimento Divórcio com Respeito, porque eu acho que é muito importante a gente falar de levar informação para as pessoas, né? Que é possível passar por esse momento dessa vida com respeito. Obrigada. Importantíssima essa semana. Obrigada, Val, pela condução, pela organização, porque essa semana é importantíssima, fundamental. E o IBPC, com muito orgulho, faz parte desse movimento, de a gente buscar maneiras respeitosas de reconstrução das famílias. Sim, o IBPC está aqui conosco como idealizador, inclusive, né? Jorge, você ia falar alguma coisa? Não, só ia agradecer, Val. Só ia agradecer. Obrigado, Natália. Obrigado, Adi. Obrigado para todo mundo que está com a gente aí, assistindo tão cedo. Que bom. Obrigada. Um abraço para todos. E quem vai nos assistir também, né? Obrigada, pessoal. Boa quarta-feira para vocês aí. 1h tem mais, hein? Sigam, por favor. Um abraço grande, gente. Beijo, gente. Beijo a todos. Bom dia. Um abraço. Bom dia.